Gravando. Perfeito. Vamos lá. Paramos ontem no modelo europeu, né, pessoal? Estava explicando sobre a experiência dos Estados Unidos, as contribuições da experiência do controle de consumo. Tá todo mundo me ouvindo, né? Ok. Então, pois é. Vimos na última aula a experiência da experiência norte-americana a respeito do controle de constitucionalidade, tá? E que as principais contribuições da experiência norte-americana foi o princípio da nulidade, controle judicial difuso, tá? E controle incidental concreto. Eu só queria explicar para vocês, em complemento à aula de ontem, a linha de raciocínio do John Marshall. Mas eu vou botar isso aqui no texto que eu vou enviar para vocês, lá naquele texto do histórico do caso Marbury versus Madison, tá bom? É melhor. Dani, muito legal a tua imagem. Estou gostando muito de ver isso aí. Eu tô com um problema aqui. Lá. Então, pessoal, anotem no caderno aí. A gente está no tópico 5.2. Tá? Tópico 5.2, o modelo europeu. Aí coloca entre parênteses Áustria. Áustria, que é o país de um dos maiores gênios do direito, Hans Kelsen. Inclusive é ele que a gente vai estudar um pouco hoje. Né? Também conhecido como modelo austríaco, pessoal. Tá? Esse modelo ele foi desenvolvido, tem como grande marco teórico aí o doutrinador Hans. Professor, deixa a Marcela entrar, que ela disse que o senhor não está permitindo a entrada dela. Aí, permitido agora. Ok. Quando o pessoal cai, eu tenho que admitir novamente, né? Isso. Vamos lá. Pessoal, Kelsen defendeu que quando se pretende declarar a inconstitucionalidade de uma norma, tá? Surge aí uma função dentro do ordenamento jurídico que se chama, tá, de função legislativa negativa. Alguém consegue me dizer aí o que seria isso, uma legislação negativa? Quem seria o legislador negativo? Ouvindo aí o cachorro latino, eu só quero dizer para vocês que tem um vizinho aqui em cima do meu apartamento e ele tirou a tarde para fazer alguma coisa no apartamento dele e ele está usando furadeira. E o barulho fica muito grande aqui no meu apartamento, principalmente aqui no meu escritório. Então, se vocês escutarem algum barulho estranho, é a furadeira do vizinho aqui em cima, tá bom? Vamos lá. Então. Sorry. Esse aqui tá perfeito. João Hipólito, mais ou menos isso. É exatamente isso, João Hipólito. O legislador negativo é o legislador que retira normas do ordenamento jurídico. Nós temos o legislador positivo,
que é aquele legislador ordinário, que vocês conhecem. É o deputado, é o senador, são todos os congressistas em âmbito federal, em âmbito estadual e em âmbito municipal que criam as leis. Ele é o legislador positivo. Positivo porque ele está criando lei, porque ele está inovando o ordenamento jurídico. O legislador negativo, por sua vez, ele está tirando lei. Está tirando lei do ordenamento jurídico. É por isso que se chama de legislador negativo. Essa nomenclatura se atribui a Kelsen, tá? Ele se preocupou com essa situação. Então, ele vendo esse fenômeno sobre tem um órgão competente para colocar leis, para inovar o ordenamento jurídico, ou seja, para pegar o ordenamento jurídico, botar mais leis dentro dele. E para que isso ocorresse, nós sabemos que vem desde, a gente, pelo menos o Brasil, tem uma influência francesa lá, que vem desde a Revolução Francesa, os ideais dos autores iluministas de que o nosso ordenamento, as nossas leis são frutos da vontade popular, da democracia participativa nossa. E aí, já que para se inserir uma lei no ordenamento jurídico, você precisa que haja o exercício da manifestação da vontade popular, a decorrência lógica é que para tirar uma lei do ordenamento jurídico, você também precisaria dessa manifestação de vontade de todo o povo. Então, começou daí a preocupação do Hans Kelsen. Tá? Ele fala assim, nós temos uma legitimidade aqui para inovar o ordenamento jurídico. A gente tem que ter a mesma legitimidade quando é para retirar uma norma do ordenamento jurídico. É aquele mesmo raciocínio, pessoal, que ocorre a respeito da revogação das leis. Né? O órgão que cria a lei é o órgão que revoga a lei. Tanto é que, como eu já expliquei para vocês, no fenômeno da recepção e no fenômeno que ocorre na divisão de competências concorrentes, em que a União legisla de forma geral e os estados na competência suplementar ou complementar, a depender do caso, as normas dos estados não vão revogar normas da União e nem a União vão revogar normas dos estados. Né? Eu já expliquei isso para vocês. Por quê? Porque uma não pode revogar uma norma que foi feita por outro órgão. Tá bom? Então, Hans Kelsen, já lá no começo do século XIX, o cara é tão gênio que ele já tinha sacado isso. E é por isso que ele desenvolveu a sua doutrina do controle de constitucionalidade partindo daí. Né? Tá bom? Então, esse foi o embrião do pensamento de Hans Kelsen no que diz respeito quando ele começou a montar a sua fórmula, o seu ideal, a sua teoria sobre o controle de constitucionalidade. Tá bom? Então, ele pensou assim, olha, essa questão do legislador negativo não pode ser exercida por qualquer juiz, tal como ocorre nos Estados Unidos. Então, vocês acabaram de entender agora o porquê que eu expliquei o histórico e o contexto histórico de como se formou o pensamento americano a respeito do controle de constitucionalidade e que tangenciam também o próprio constitucionalismo americano. Né? Porque lá eles olhavam para a Inglaterra e eles olhavam para a Inglaterra e pensavam, isso é um modelo que nós não devemos seguir. E na Inglaterra, o modelo que se seguia era um modelo de supremacia do parlamento. Então, eles não confiavam tanto no poder legislativo, aí eles pegaram e fizeram assim, não, a gente não vai confiar tanto no poder legislativo, tal como ocorre na Inglaterra, por quê? Porque lá, quando o parlamento conseguiu ter poder, ele virou os olhos para os Estados Unidos aqui e quis nos explorar, aumentar a carga tributária, né? E não gostamos disso. Então, nós vamos confiar o controle de constitucionalidade das leis para o poder judiciário. Inclusive, pessoal, esse contexto histórico explica também por que lá nos Estados Unidos os juízes eles têm um poder muito maior e criativo para dizer o direito. Por isso que lá o sistema é pelos precedentes da Common Law, não só por importar já da Inglaterra, mas também porque lá o povo confiou mais no judiciário do que no legislativo, porque o legislativo para eles não era bom, porque eles tinham aquela experiência vista da Inglaterra. Ao contrário da outra parte da Europa, ali
que engloba a França, e a França que acabou irradiando as suas ideias tanto para os países que viriam a formar o que é hoje a Alemanha, porque a Alemanha naquele tempo ela não era um estado unitário ainda, ela era dividida em vários fragmentos. A Alemanha ela teve uma unificação tardia, a unificação dela só veio a ser consolidada no final do século XVIII. Então, os ideais da França acabaram irradiando ali para os países que hoje formam a Alemanha, e dentre eles, né, a Áustria não forma a Alemanha, hoje é um país independente, mas eles têm uma certa identidade cultural, a Áustria e a Alemanha. E irradiou as suas ideias para lá e também para Espanha e Portugal. E, como chegou em Portugal, também vou acabar vindo para o direito brasileiro. Tá? Então, já a França, ela olhava com desconfiança para o poder judiciário. Por quê? Porque ela olhava para o antigo regime, para o regime absolutista, né? E quando ela olhava lá para trás, para esse regime, ela verificava que o juiz ele era nomeado pelo rei, ele fazia parte da nobreza e ele fazia parte daquele estamento que tinha privilégios e que usava os privilégios para ainda se manter no poder e legitimar o poder do rei e oprimir o povo. Então, o povo francês eles não tinham tanta confiança no poder judiciário como teve o povo norte-americano. E ao entender esse contexto histórico, vocês vão conseguir entender por que nos Estados Unidos o poder judiciário tem mais poder e na França o poder judiciário não tem tanto poder quanto o parlamento. É justamente em virtude desse contexto histórico, tá? Por isso que é importante vocês entenderem isso, tá bom? Eu já ensinei para vocês, inclusive na aula de EAD, quando eu estava ensinando a diferença de civil law e de common law, que após a Revolução Francesa, que ela adotou os ideais do iluminismo, o ideal que imperou naquele tempo era de romper com o passado, com o histórico, com as ideias metafísicas, com a legitimidade do poder e do direito em ideias outras que não sejam científicas, que não sejam comprovadamente científicas. Por isso que surgiu ali na França o que hoje denomina o que denominou na época de escola da exegese, porque o direito era pautado em cima do texto da lei, tá? Perfeito. Então vamos voltar aqui para o modelo austríaco. Antes de continuar, vou aqui verificar o que o Regino está perguntando. O controle de constitucionalidade é essencial no Estado democrático, resulta em atribuir-se ao judiciário a condição de legislador negativo, ou seja, competente para declarar a invalidade de uma lei. Contudo, a vasta dúvida demonstrando que o Senado ocupa a função de legislador positivo. Realmente, Regina, essa questão de que a vasta doutrina demonstrando que o Senado constantemente ocupa a função de legislador positivo, inclusive é objeto de muitos trabalhos científicos, teses de mestrados e doutorados hoje, tá? Na academia do direito brasileiro, tá bom? Continuando. Então, Hans Kelsen, já preocupado com essa situação do legislador negativo, que ele tem um déficit de legitimidade, tá? Ele já começou a elaborar a sua teoria do controle de constitucionalidade. Ele pensou, né? Não pode entregar esse poder para qualquer juiz, tá? Tal como ocorre nos Estados Unidos. Tá? A gente tem que estudar bem para quem a gente vai entregar esse poder de retirar uma norma do ordenamento jurídico. Aí ele formatou uma teoria em que esse poder seria concedido para um tribunal específico, chamado Tribunal Constitucional. Tá? Assim, somente o Tribunal Constitucional poderia exercer o controle de constitucionalidade. Tá bem? E, na tese de Hans Kelsen, esse tribunal ele se dedicaria apenas a isso, apenas a fazer controle de constitucionalidade. Nada mais do que isso. Tá bom? Então, continuando. Kelsen estabeleceu ainda, já de acordo com todas essas premissas dele, de que o legislador negativo, esse poder, deveria ser dado a um tribunal constitucional e que esse tribunal iria se ocupar somente com essa atividade, né, que esse controle deveria se dar de forma hipotética e não em cima de casos concretos. E foi daí que nasceu a ideia do controle
abstrato de constitucionalidade, tá bom? Porque se faria esse controle em cima da lei, sem referência a nenhum litígio individual que eventualmente chegasse ao órgão de cúpula, que eventualmente chegasse a esse Tribunal Constitucional na tese de Kelsen, tá bom? Então, o tribunal ele se dedicaria apenas a analisar a norma em tese, tá? Seria o controle concentrado. Uma outra decorrência do pensamento de Kelsen, pessoal, é que ele defende que a norma, a partir do momento em que o tribunal a considera inconstitucional, ela é anulável e não nula. Presta bem atenção no que eu estou falando. Para Kelsen, alguns chamam Kelsen, outros alunos mais desavisados Kelso, e isso está errado, a norma ela é anulável e não nula. E isso tem uma grande diferença que a gente vai estudar ao longo do nosso curso de controle de constitucionalidade, tá bom? A princípio, qual é a diferença? A princípio, a diferença é a respeito do momento em que se gerará os efeitos da declaração da inconstitucionalidade. Quando se considera que a norma ela é nula, se considera que ela já, desde o seu nascedouro, ela não deveria produzir efeitos, tá bom? Diferentemente da norma anulável, que ela só deixa de produzir os seus efeitos a partir do momento em que se é declarado pelo órgão competente a sua inconstitucionalidade. Isso tem muita repercussão sobre os efeitos, repercussão sobre a própria declaração de constitucionalidade. E a gente vai estudar isso em momento oportuno. O fato é que a gente pode resumir, pessoal, as contribuições do modelo austríaco também em 3 pontos, que vocês podem anotar e eu vou falar devagarinho, tá? Aguardando. Admitir. Pronto, Lísia, está admitida. Admite. Eu estou admitindo, mas não está admitindo aí. Enfim, botei aqui. Quais são esses 3 pontos? A. O princípio da anulabilidade. B. Contribuição a respeito da formatação em cima de um controle concentrado, ou seja, coloca B somente controle concentrado. Vocês conseguem escutar o som do meu celular? Deixa eu botar no silencioso aqui. E C, controle abstrato. Mortal Kombat, exatamente. E C, controle abstrato. Então, coloquem embaixo, né? Modelo austríaco versus modelo americano. Então, eu vou falar devagarinho que é para vocês irem anotando. Então, como eu expliquei para vocês, o modelo austríaco é muito diferente do modelo americano. Enquanto no modelo americano o controle é difuso, tá? Porque todo o poder judiciário pode fazer esse controle de constitucionalidade. No modelo europeu, ou austríaco, é modelo austríaco, tá? Mas acabou também recebendo o nome de modelo europeu, embora a gente vá estudar também o modelo francês, que poderia ser considerado um modelo europeu, mas a doutrina chama o modelo austríaco de modelo europeu. Enfim, o modelo europeu, entre parênteses, austríaco, o controle é concentrado em um órgão específico, tá? E aí embaixo, enquanto que o controle americano é feito em cima de um caso concreto, é um controle incidental, se for entre parênteses, controle incidental,
O modelo austríaco possui o controle abstrato. Não há um litígio concreto que é levado a um órgão de jurisdição constitucional. Simplesmente inicia-se um processo para se verificar a compatibilidade da norma objeto de controle de constitucionalidade, tá? Diretamente no órgão constitucional e em tese. Enquanto que para o modelo americano a norma inconstitucional ela é nula, para o modelo austríaco a norma é anulável. Tá? Lohana, você quer que eu repita a partir de qual parte? O modelo americano ele é difuso, todo o poder judiciário pode fazer o controle de constitucionalidade. O modelo austríaco é concentrado em um órgão específico. O modelo americano é feito em cima de um caso concreto, controle incidental, e o modelo europeu, né, possui um controle abstrato. Sei o que eu vou fazer para vocês. Professor, li e via de regra o sistema austríaco do vício aferido no plano da eficácia. No modelo austríaco, João Hipólito, vamos ter só o cuidado aqui. A norma ela se torna inválida a partir da declaração, tá? Essa é a diferença do modelo austríaco para o modelo americano. Todas as duas não vão ter efeitos, ou seja, não vão ter eficácia. A diferença é que uma, que é o modelo americano, considera que a norma que foi extirpada do ordenamento jurídico, na verdade, ela só houve um efeito declaratório de que ela nunca deveria ter feito parte do ordenamento jurídico. Por isso se diz que ela é nula. Ela nasceu inválida. No modelo austríaco do Kelsen, fala-se que ela nasceu válida, eficaz, mas que posteriormente foi verificada a sua incompatibilidade com a Constituição e os seus efeitos se operam a partir da declaração da inconstitucionalidade. Tá? Então, não vai nada, não, esquece o plano da eficácia. Eu sei que tu deve estar estudando muito Pontes de Miranda e a forma do pensamento dele. Mas aqui no controle de constitucionalidade a gente se concentra na validade, tá? Exatamente isso. Beleza? É interessante você formatar o seu pensamento, principalmente quando está estudando Pontes de Miranda e a gente classifica o ordenamento de acordo com o pensamento dele, no plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. Para a gente entender todos os sistemas de nulidades. Ele é muito bem usado para o Código Civil, tá? Só vamos fazer a sua análise para o controle de constitucionalidade levando as peculiaridades, tá bom? No sistema, Benjamin, no sistema austríaco, sim. Tá? Vamos lá para o ponto 5.3. Controvérsia. Ponto 5.3. Qual é a natureza jurídica do Tribunal Constitucional? Então, 5.3. Controvérsia, 2 pontos. Natureza do Tribunal Constitucional. Tá? Anotaram aí o tópico?
A Lisa está com problema, né? Eu já admiti ela muitas vezes aqui, e se eu não ficar olhando o tempo todo, ela fica aqui um tempão, se perdendo a aula. Pessoal, vocês já podem ter lido aí, aqui no modelo americano, e vocês nem se atentaram para esse detalhe. Lohana, controvérsia, 2 pontos, natureza, tribunal constitucional. Já sei o que eu vou fazer. Espera aí. Então, esse aí é o ponto 5.3, tá? Então, no modelo americano, fala-se muito no modelo da Suprema Corte, né? Enquanto no austríaco, em Tribunal Constitucional, tá? Parece que é só uma questão de nomenclatura. No modelo americano eles chamam de Suprema Corte o órgão que faz controle de constitucionalidade. E no modelo austríaco eles chamam de Tribunal Constitucional o nome do órgão que faz o controle de constitucionalidade. Não é tão bem assim, tá, pessoal? Quando você já pensa em Suprema Corte, né, você já consegue ir lá e já consegue trazer aquela ideia de que todo o poder judiciário, tá, pode fazer o controle, tá bom, de constitucionalidade. Só que vai ter um órgão de cúpula situado lá no cume, né, do poder judiciário, que dará a última palavra sobre o controle de constitucionalidade, tá? Já no modelo do Tribunal Constitucional, e presta bem atenção nos seguintes detalhes, tá? Esse Tribunal Constitucional, ele não está dentro da estrutura do Poder Judiciário. Esse é o ponto que vocês têm que pegar, tá? É porque quando a gente vai estudar controle, e nesse momento a gente não começou ainda a estudar efetivamente o controle de constitucionalidade brasileiro. A gente está estudando a experiência norte-americana e a experiência austríaca, para a gente entender que o controle de constitucionalidade brasileiro é uma soma desses dois, tá? É uma aglutinação, é uma formatação híbrida que trouxe elementos tanto da experiência americana como da experiência austríaca. Então, eu vou primeiro sintetizar as bases de cada uma e depois a gente vai entrar diretamente no controle de constitucionalidade brasileiro, tá bom? Então, no modelo de tribunal constitucional, esse tribunal, esse órgão, ele não está dentro da estrutura clássica do Poder Judiciário, tá? Não está. Ele é um órgão à parte. Diferente do nosso sistema, que todo o Poder Judiciário, todas as leis podem acabar chegando no STF. Podem. Não acabam sempre, vocês vão estudar essas regras em direito processual civil, tá? O Tribunal Constitucional, ele possui uma função específica, que é só declarar inconstitucionalidade. Só a função de legislador negativo, tá? Ou seja, a jurisdição dele é diferenciada. E aí a doutrina costuma chamar isso de jurisdição constitucional, tá bom? Então, tem 3 correntes, tá? Que tentam explicar qual é a função que o Tribunal Constitucional, nesse modelo europeu, ele exerce, tá bom? A primeira corrente, ela diz que o Tribunal Constitucional, ele tem natureza política. Presta bem atenção. Tem natureza política, não tem natureza jurídica. Tá? E quando se fala em política, é porque ele não vai fazer um julgamento a respeito da compatibilidade da lei com a Constituição, levando-se em consideração os cânones, os dogmas, tá? Sobre interpretação e aplicação do direito, que é o que a gente estuda no curso de direito. Não. Se esse tribunal ele tem natureza política, ele vai fundamentar suas decisões e seus posicionamentos em outros elementos, não nos dogmas e nos cânones do direito posto. Tá bom? E aí ele age como, né, nessa situação, como legislador negativo.
A segunda corrente, tá, diz que é a oposta à primeira. Diz que ele exerce uma função jurisdicional. E vocês aprenderam lá em Teoria Geral do Processo que jurisdição vem do juris dictio. E o juris dictio, do latim juris dictio, que significa dizer o direito. E dizer o direito significa aplicar, interpretar e aplicar o direito, tá? Ou seja, essa segunda corrente diz que, como ele tem função jurisdicional, esse tribunal ele vai fazer a compatibilidade da norma objeto do controle de constitucionalidade, levando-se em consideração os cânones e dogmas presentes no direito posto, tá? As regras de interpretação e compatibilidade com o sistema jurídico. E sempre, como vocês estudam, a terceira corrente é uma mistura da primeira com a segunda, tá? A terceira corrente defende que essa função é de jurisdição, porém com peculiaridades. Uma jurisdição com características específicas. E essa é a linha que é seguida pelo Canotilho. Vamos sintetizar aqui como é que o Canotilho ele descreve essa função do Tribunal Constitucional. Tá? Então, seguindo. A gente agora está estudando em cima do autor Canotilho, que ele é muito respeitado. Tá? Canotilho defende, né, que o Tribunal Constitucional ele exerce jurisdição constitucional, porém com características próprias. A primeira característica, tá, é que você leva em consideração a própria Constituição. A primeira característica é a diferenciação da Constituição. Por quê? Porque a Constituição ela é uma norma diferenciada das demais normas jurídicas. Tá? Por que ela é uma norma diferenciada? O Canotilho vai dizer que, primeiro, a Constituição ela tem um conteúdo próprio. O conteúdo que está nela, né, são matérias extremamente constitucionais e que têm uma grande importância política para um determinado Estado. Segundo, a hierarquia da Constituição. Ela está no topo do ordenamento jurídico de qualquer Estado. E terceiro, geralmente as Constituições elas têm uma linguagem plástica. O que é a linguagem plástica, professor? Perguntei, Benjamin, enquanto eu leio isso aqui. Ele dá algum nome específico para essa última corrente? Não. É a terceira corrente mesmo. Tá bom, Igor? Alguém aí? Muito bom, Benjamin. Obrigado por sua participação. Eu vou explicar a sua dúvida do que seja linguagem plástica. Mas se alguém quiser fazer uma contribuição, para entender mais ou menos o que poderia ser. Pessoal, vocês já sabem o que é a linguagem plástica, tá? Está sendo ensinado para vocês só com um nome diferente que vocês precisam dominar essa técnica. A linguagem plástica, pessoal, é aquilo que vocês também já estudaram em EAD, que recebeu o nome de textura aberta da Constituição. Tá bom? Ela também pode receber outros sinônimos aí quando vocês forem se deparar com os... Perfeito, João Paulo. Não indeterminação semântica, mas uma amplitude semântica muito grande, muito abrangente, tá? Porque é possível determinar, mas não é algo a priori determinado. Entendeu, João? Beleza? Por isso que a gente não diz que é indeterminação semântica, mas que tem uma amplitude semântica muito aberta, muito ampla, muito grande, tá? Em que, a princípio, você não já consegue determinar, mas é possível. Isso faz parte do processo hermenêutico, tá bom? Pode receber outros nomes, tá? Essa linguagem plástica, textura aberta da Constituição, plasticidade, tá? Porosidade, ductile,
ductilidade, material dúctil, maleável, tá bom? Ductilidade, tá? Ou seja, Canutilho ele diz que a Constituição ela tem muitos conceitos vagos, que é exatamente isso que o João Hipólito falou. São signos, né? Parafraseando o professor Tiago, signos cuja a sua determinação não é possível extrair a priori, é vaga, tá? Tem uma amplitude semântica muito grande. Então, essa primeira característica apontada por Canutilho, ele fala que a jurisdição constitucional tem características próprias porque a Constituição possui características próprias, bem peculiares, tá? Que foram essas que eu já acabei de apresentar para vocês. Conteúdo próprio, tá? Hierarquia lá no topo do ordenamento jurídico e uma linguagem plástica, uma textura aberta. Segunda característica apontada por Canutilho é que quando você vai interpretar as normas constitucionais, você não vai usar os dogmas regulares, os dogmas comuns que a gente usa para interpretar a legislação infraconstitucional, tá bom? Michel Valente, me deixa entrar. Admitir todos. Admitido. Pronto. Deixei vocês entrarem. A gente vai... Eu acho que vocês viram essa matéria específica, acho que foi no primeiro ano, se eu não me lembro bem, na ementa que eu montei agora para o primeiro ano, eu vou ensinar a interpretação constitucional. E lá vocês podem ver que existem outros métodos diferentes, né? Que os métodos que vocês aprenderam lá em IED e em Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? Os métodos de interpretação da Constituição são diferentes, tá bom? E essa é a segunda característica apontada pelo Canutilho. Tá? E a terceira característica é que as decisões do Tribunal Constitucional ela tem cunho político, tá? De legislador negativo. Tá bom? Tudo bem, Alicezinha. Vou repetir a segunda. Vamos lá, a segunda característica, né? Não tem um método de interpretação da Constituição, tá? Não tem um único método de interpretação da Constituição e esses métodos, alguns são usados somente para interpretar a Constituição. Tá? Então, essa segunda característica é que não existe um único método de interpretação da Constituição. E, por vezes, há alguns métodos que são usados somente para interpretar a Constituição. Já a terceira característica apontada pelo Canutilho, de nada, é que o tribunal ele exerce essa função jurídica, mas que também é política. Então, o Canutilho defende essa situação híbrida do tribunal, que ele exerce tanto jurisdição como uma função política de legislador negativo, tá? Vocês lembram que foi na primeira aula ou foi na segunda aula que eu falei para vocês darem uma lida na ADI 2010, né? Eu espero que vocês tenham lido. Aliás, eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou fazer uma aula com base em cima dessa ADI. Não a aula ministrando, é claro, mas cobrando vocês a leitura dessa ADI, tá bom? Por enquanto, eu só estou dizendo, ó, é bom vocês lerem, tá? Porque lá o ministro, acho que é o... Eu esqueci, é muito bem explicado nessa ADI, tudo que eu estou ensinando aqui, tanto a respeito sobre bloco de constitucionalidade, como essas posições e as características apontadas pelo Canutilho, tá bom? Seguindo, vamos para o próximo tópico, pessoal. É o tópico 5.4, que é o modelo francês, tá? A gente vai dar uma pincelada sobre o modelo francês. E para entender o modelo francês, eu vou só fazer, né, de novo aquelas referências à maior revolução que existiu na França. Primeiro, fazendo essa diferença, pessoal. A revolução que existiu na França, ela é diferente da revolução que existiu lá nos Estados Unidos, na América. Por quê?
Porque a Revolução dos Estados Unidos, a Revolução Americana, foi uma revolução contra a coroa inglesa, tá? Contra o poderio, contra a exploração da coroa inglesa. 2010, Regino, Dani. Isso. Obrigado, Dani, por ter respondido o Regino. Muito obrigado, Dani. Sua contribuição foi muito boa para a nossa aula. Vamos lá. Já a Revolução Francesa, a Revolução não foi contra um outro país ou contra um poder que estava sendo explorado, né, na França. A França era um país com um grande poderio econômico, intelectual e até bélico mesmo. Só que lá a Revolução foi contra o antigo regime. Foi contra os privilégios, a tudo que existia antes, no antigo regime, no sistema absolutista. Tá bom? Então, enquanto nos Estados Unidos a Revolução é uma resposta à opressão vinda da metrópole, vinda da Inglaterra, tá? Na França, a Revolução era uma resposta à opressão vinda da própria França, mas vinda de um antigo sistema de Estado, que era o sistema absolutista, tá bom? E isso teve um profundo reflexo na formatação do modelo de controle de constitucionalidade na França, tá? Por quê? Porque lá, pessoal, o modelo adotado é eminentemente um modelo preventivo, tá bom? E isso já vamos entrar no próximo tópico aqui para vocês colocarem no caderninho de vocês. É o tópico 5.4.1, que é o modelo preventivo. Ele é pautado na seguinte ideia. Eu já expliquei para vocês. Pega essas ideias e vocês vão entender como é que funciona a porra toda aí. O ideal da França é o seguinte: vamos tirar o poder do soberano também e botar pro povo, que vai exercer através de seus representantes eleitos, tá? Que vão estar lá no poder legislativo. E essa vontade, e naquela época se entendia assim, essa vontade a ser exercida é a vontade democrática. E eles entendiam que a vontade democrática era a vontade majoritária, ou seja, a vontade da maioria dos votantes, tá bom? Então, naquele tempo, entendia-se a democracia como vontade da maioria. Hoje não é mais assim, tá? Mas isso aí é algo para estudar no final do curso. Não vamos embolar os temas agora. Como eu já falei para vocês, pessoal, o povo francês naquela época, ele olhava para o poder judiciário de forma desconfiada, porque o juiz, ele era nomeado pelo rei e ele fazia lá o que o rei pedia, geralmente, tá? E o cargo de juiz, quando ele era nomeado pelo rei, ele passava de pai para filho, de forma hereditária. Então, o povo ali que vivia e que sofria a opressão, tá? Ele sofreu a opressão, inclusive, por parte dos juízes, tá bom? Então, para eles, a partir dessa ideia, diferentemente do povo americano, que ele via a opressão no parlamento e não no poder judiciário, o povo francês via essa opressão no poder judiciário, então ele pensou assim, não, eu não vou entregar esse poder de controlar as leis para o poder judiciário, não vou. Porque eu já vi que aqui na França o poder judiciário não é uma coisa boa. Diferentemente do povo americano, que ele já achava o contrário, ele falava assim, não vou entregar esse poder de controlar as leis para o poder legislativo. Eu vou entregar para o poder judiciário que eu confio mais. A França foi o contrário. Eles confiavam mais no legislativo do que no judiciário, por esses motivos que eu já expliquei para vocês. Tá bom? Então, por isso que lá não se adotou essa forma de controle tal como foi feito nos Estados Unidos. E por isso que lá, evidentemente, o controle ele é preventivo, exercido pelo próprio poder legislativo. Tá bom? Que eu vou explicar como é que se dá. Então, na França não havia, tá, originalmente, desde a sua origem, uma forma de controle judicial de constitucionalidade, tá bom? Então, como eles confiavam mais no poder legislativo, eles formataram o controle de constitucionalidade deles para ser feito preventivamente no ato de confecção da lei.
já que é o poder legislativo que vai confeccionar a lei, é bom que ele olhe logo se essa futura lei, ou seja, hoje o projeto de lei, já está compatível ou não com a Constituição. É um controle preventivo, tá? E ele tem natureza política, esse controle. Se tem natureza política, como eu já ensinei para vocês, não utilizam as técnicas, cânones e dogmas da ciência do direito, tá bom? E ele é feito lá pelo órgão chamado Conselho Constitucional. Tá? Esse Conselho Constitucional, ele é um órgão de composição política, tá? Não é jurídico. Então, toda vez que tem um projeto de lei, né, e verifica se há ou não uma suposta inconstitucionalidade, é mandada para esse órgão para verificar. Pessoal, só que em meados de 2010, a França inovou o ordenamento jurídico dela com um instrumento chamado questão prioritária de constitucionalidade. E esse é o próximo tópico aqui do nosso caderno. Vou botar aqui para vocês. Meu pai, professor, a cabeção lá. Oi? Alguém falou alguma coisa aí? O professor? Oi. Fala, Lísia. Vou prosseguir, tá? Uhum. Alguém quer tirar dúvida? Alguém está tentando falar aí. Prosseguindo. Questão prioritária de constitucionalidade. Pessoal, o modelo jurisdicional francês, para vocês entenderem como é que funciona o poder judiciário ou o modelo de jurisdição na França, vocês primeiro têm que partir da ideia, do princípio de que lá existe um sistema dual. O que seria isso? Lá tem o sistema do contencioso administrativo, tá? E uma justiça administrativa. Ao contrário do que ocorre no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, em que nós temos uma jurisdição única, que é exercida pelo Poder Judiciário. Tá bom? Então, lá tem uma justiça administrativa e tem uma justiça comum. Tá? A justiça administrativa, ela tem como órgão de culpa, que está lá em cima do sistema da justiça administrativa, o Conselho de Estado. Tá? Esse é o nome do órgão que está, o último órgão que faz parte da justiça administrativa lá na França. Enquanto que na justiça comum, esse último órgão é a Corte de Cassação. Tá bom? Então, até 2010, a França não contava com controle judicial de constitucionalidade, apenas com um controle político. Tá bom, Liz, eu aceito suas desculpas, tá bom? Tudo bem, culpa do seu irmão. Então, pessoal, a questão prioritária de constitucionalidade lá na França, ela se instala com a seguinte situação. Tanto na justiça administrativa como na justiça comum, né, pode ser suscitada uma matéria constitucional. Tá? E ao ser suscitada uma matéria constitucional, pode sair a indagação a respeito de sua constitucionalidade ou não. Tá bem? Então, havendo esse questionamento a respeito da constitucionalidade da norma, seja ela na justiça administrativa, seja ela na justiça comum, essa matéria vai ser remetida para um órgão de cúpula. Tá? Se for na justiça administrativa, vai ser remetida para o Conselho de Estado, tá bom? E se for na justiça comum, para a Corte de Cassação. Tá? Esses dois órgãos, eles vão fazer uma filtragem a respeito dessa questão prioritária de constitucionalidade, tá bom? E eles vão admitir ou não isso. E acaso eles admitam, para saber, para admitir que realmente tem que ser verificada
a compatibilidade dessa impugnação da lei em face da Constituição, eles não vão fazer esse julgamento, eles vão mandar para um terceiro órgão, tá? Um terceiro órgão que vai julgar a questão prioritária de constitucionalidade. E esse órgão se chama Conselho Constitucional, tá bom? Então, quem resolve a matéria não é o juiz comum, tá? O Conselho de Estado e a Corte de Cassação, elas fazem um juízo de admissibilidade, tá? E se nesse juízo for admitida a questão prioritária de constitucionalidade, então essa questão vai ser remetida, submetida ao Conselho Constitucional, que vai resolver, tá bom? Esse conselho, pessoal, ele tem natureza política, tá? E vai analisar a matéria a partir dessa questão incidental que foi filtrada e enviada para ele. Portanto, vocês podem ver que o modelo francês... Tá bom, Lohana, desculpa. Vou falar mais devagar. Então, vocês podem ver que o modelo francês é um modelo bem diferente, né? Bem sui generis, tá bom? Então, na França, o questionamento surge como uma questão incidental, tá? Mas ele acaba chegando no Conselho Constitucional. Então, na França, ela surgiu somente com controle preventivo, e somente a partir de 2010 é que lá o ordenamento deles foi inovado com essa questão prioritária de constitucionalidade, exercendo esse controle de constitucionalidade dessa forma como foi explicado aqui na nossa aula, tá bom? E esse é o modelo francês. Um pouquinho chato, né, esse modelo francês, mas tinha que ensinar isso para vocês, tá bom? Pessoal, o próximo tópico da nossa aula seria a gente estudar o controle de constitucionalidade nas constituições brasileiras. Mas a aula ficaria muito enfadonha, tá bom? E eu vou passar um trabalho para vocês a respeito desse assunto, valendo ponto, tá? Que aí uma simples lida sobre esse histórico nas constituições brasileiras vai ser o bastante para vocês entenderem a matéria, tá? Então, nós vamos avançar com a nossa aula. Eu vou pular esse sexto tópico, tá? Não é terceira justiça, tá, Lohana? Na França só tem duas. Mas quando, seja numa justiça, seja noutra, se deparam com a indagação a respeito da constitucionalidade ou não de determinada norma, quando isso chega aos órgãos de cúpula, tanto da justiça comum ou da justiça administrativa, né, que os órgãos de cúpula lá, um se chama Conselho de Estado da Justiça Administrativa e o outro Corte de Cassação da Justiça Comum. Eles fazem essa filtragem e então eles mandam para um terceiro órgão. Não é uma terceira justiça, é um terceiro órgão que ele tem a incumbência apenas de julgar essa questão prioritária, né, de constitucionalidade lá na França. E esse órgão se chama Conselho Constitucional. Então lá tem três órgãos. Tem o Conselho de Estado, Corte de Cassação e o Conselho Constitucional. Conselho de Estado, órgão de cúpula da Justiça Administrativa, tá? Corte de Cassação, órgão de cúpula da Justiça Comum. Quando eu falo órgão de cúpula, é o último órgão que tem a atribuição de dizer, de aplicar de interpretar e aplicar a lei. E o terceiro órgão, que é só para julgamento das questões constitucionais, é o Conselho Constitucional, tá bom? Professor, são independentes entre si? Pode repetir aí, Felipe? Eles são independentes entre si, esses órgãos? São. Tá bom? Nenhum está submetido ao outro, não. Tá? Perfeito. Eles têm apenas competências diferentes. Vamos para o tópico 7, pessoal. Modalidades de controle de constitucionalidade. Primeiro subtópico.
Então, pessoal, primeiro subtópico aí das nossas modalidades que a gente vai estudar. Quanto ao momento, né? Controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade, pessoal, ele pode ser repressivo, posterior, sucessivo, ou ele pode ser preventivo, a priori, tá bom? O controle repressivo é aquele que incide, né, sobre a norma jurídica já existente, tá bom? E o controle preventivo é o que incide sobre o projeto, tá? Projeto da norma jurídica, o projeto de lei que vai dar origem, fazer nascer a norma jurídica. Eu não preciso nem dizer que esse controle preventivo é um tributo, é algo que se importou do modelo francês, e que o controle repressivo é algo que se importou do modelo americano e austríaco. E está aí o motivo pelo qual é necessário e foi necessário a gente estudar esses modelos aqui no nosso curso, tá bom? Tranquilo? Tópico 7.2. Quanto à natureza do órgão. Pessoal, quanto à natureza do órgão, tá? E o controle ele pode ser judicial ou pode ser político. O controle político ele é um controle não judicial, tá bom? O controle judicial, pessoal, ele em regra admitir todos. O controle judicial, pessoal, ele é em regra repressivo, tá? E o controle político, ele é em regra preventivo, tá bom? Vocês já estão entendendo aí que eu estou falando em regra porque tem exceção, né? Mas é claro que a gente não vai ver agora. Vamos primeiro ver o feijão com arroz. Dani, o senhor pode repetir os momentos novamente? Claro. Vamos lá. Quanto ao momento, o controle pode ser repressivo, posterior ou sucessivo. Ou, né, quanto ao momento, o controle pode ser preventivo ou a priori. De nada. Continuando. Tópico 7.3, pessoal. Quanto ao controle judicial. Tem duas classificações aqui, pessoal, no que diz respeito ao controle judicial, tá? Nós temos aí o primeiro, que é o aspecto processual. E o aspecto orgânico. Aspecto. Corrige, cara. Isso. Pessoal, no aspecto processual, a gente vai analisar em que posição a questão constitucional se encontra, tá? Como assim, professor? Se a questão constitucional ela é meramente questão prejudicial, ou seja, causa de pedir, tá? Ou se ela é a causa principal. Assim, pelo aspecto processual, o controle ele pode ser concreto, incidental, ou pode ser um controle abstrato, se você for olhar pelo aspecto processual.
Tá bom? Como assim, professor? Explica melhor. É o seguinte, vamos lá. Quando você vai observar esse fenômeno a respeito do controle de constitucionalidade, quanto ao controle judicial, a gente está falando do controle judicial, você olha pela perspectiva processual, pela ótica processual, tá? Vocês já devem estar estudando isso aí, né, em direito processual civil, quando a gente vai, né, formular uma demanda. Quando a gente vai formular uma demanda, nós temos aí os 3 elementos da demanda: as partes, a causa de pedir e o pedido, tá bom? E lá dentro da causa de pedir, né, pode ser feita uma questão prejudicial para se poder chegar ao mérito da demanda. O mérito da demanda é o pedido, tá bom? Ou seja, às vezes você quer algo do Poder Judiciário, você quer uma tutela jurisdicional, mas que você tenha, para você obter essa tutela jurisdicional, é preciso primeiro enfrentar a constitucionalidade ou não de determinada norma que embasa o seu pedido. Tá? E isso vai dar ensejo a um controle concreto ou incidental de constitucionalidade. Por outro lado, quando essa indagação a respeito da constitucionalidade de alguma norma, ela não faz parte de uma questão prejudicial lá na causa de pedir, mas sim quando ela faz parte do próprio pedido, que é o terceiro elemento da demanda, nós vamos estar diante de um controle abstrato de constitucionalidade. Isso é verificar, né, verificar o controle judicial de constitucionalidade sob a ótica processual. Tá bom? Todos entenderam? Qual parte? Seja mais específico, qual parte que tu não entendeu? Eu volto a explicar. Enquanto o Igor ele vai delimitar a dúvida dele, eu vou seguir adiante. Então, nós tivemos primeiro esse aspecto processual e tem o aspecto orgânico. Essa da causa de pedir é a principal. É porque envolve você dominar os elementos da demanda, Igor. Vou ensinar aqui para vocês de forma resumida e breve. A demanda é composta por 3 elementos. É através desses elementos que vocês vão verificar se há litispendência ou não, que vocês vão identificar se uma demanda ela é igual a uma outra demanda proposta ou não, né, que já foi proposta. E quando você vai perante o Poder Judiciário pedir uma tutela jurisdicional, né, é assim que funciona, você estudaria isso em teoria geral do processo. Para você ir lá no Poder Judiciário, você fundamenta o seu pedido como? Você identifica a parte contrária a qual você está querendo exercer uma pretensão. Você depois vai explicar o que aconteceu, vai explicar os fatos, bem como a causa, os motivos que levaram você a invocar a norma e como é que ela se amolda aos fatos que você está descrevendo. Tá bom? Isso tudo está lá na causa de pedir. Na causa de pedir, você vai invocar uma norma jurídica. Por vezes, quando você embasa o seu pedido, a sua provocação da tutela jurisdicional em uma norma jurídica, por vezes, essa norma jurídica ela pode ter uma dúvida sobre a sua constitucionalidade, ou seja, sobre a sua compatibilidade formal ou material com a Constituição Federal. Tá bom? E aí, para que você obtenha o pedido final, primeiro vai ter que ser enfrentado a questão a respeito da compatibilidade formal ou material dessa norma perante a Constituição. Só assim a gente vai poder chegar no pedido final, que está lá no terceiro elemento da demanda. Tá bom? A gente tem uma questão prejudicial para poder ser analisado o pedido, para ser analisado o seu pedido de tutela jurisdicional. E é exatamente aí que surge o controle concreto ou incidental de constitucionalidade, diferentemente do controle abstrato, em que se inaugura um processo cujo objetivo é
tão somente e só verificar, investigar a respeito da compatibilidade formal material da norma objeto do processo com a Constituição. Tá bom, Igor? Então, explicado o aspecto processual, vamos explicar o aspecto orgânico. É bom que preste bem atenção, e eu estou falando bem devagar, porque tem muitos detalhes e que geram dúvidas mesmo, tá? Então, o Igor, ele está certo em perguntar. Se você não prestar atenção aqui, você perde o fio da meada. Isso prejudica entender todo o restante da matéria, tá bom? Sobre o aspecto orgânico, pessoal, você vai analisar esse fenômeno partindo do pressuposto da competência do órgão judicial, tá? É o seguinte. Geralmente diz-se que o controle difuso é aquele que pode ser exercido por qualquer juiz. E essa sentença, vocês acreditam que ela esteja verdadeira? É exatamente isso? Tá? Me responda aí, por favor. Então, quando você olha, pessoal, sobre o aspecto orgânico, logo vem, né, na nossa mente essa sentença de que, né, no controle difuso, o controle de constitucionalidade é feito por qualquer juiz. Tá bom. Significa dizer que o juiz do trabalho ele pode verificar a constitucionalidade da lei de drogas? Já pararam para se perguntar isso? Ou o juiz da terceira vara de família da comarca de Rio Branco vai analisar se a lei 11.643 de 2006, que é a lei de drogas, ela é compatível ou não com a Constituição. Então, qualquer juiz pode analisar a constitucionalidade de uma lei, pessoal? Eu vou deixar essa pergunta para vocês, se vocês puderem contribuir e responder lá no Google Classroom, porque o desenvolvimento dessa resposta vai levar muito mais do que 5 minutos, que é o que eu tenho tempo aqui da nossa aula, tá? Que eu vou para encerrar. João Hipólito, mas eles analisam no caso concreto. Sim, mas eles podem analisar qualquer norma, João Hipólito? É isso que eu estou perguntando, tá? Por isso que é um pouco temerário, a gente tem que ter cuidado na hora de dizer que o controle difuso pode ser analisado por qualquer juiz, porque não é bem assim, tá bom? Entendeu, né, a questão, João? Eu espero que os outros tenham entendido também e reduzam isso no Word, contribuam lá no Google Classroom, tá? Eu vou abrir, vou dar uma verificada nos vossos trabalhos, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Algum pedido? Hoje é a nossa última aula dessa semana, nós estamos na Semana Santa, tá? Vai ser feriado quinta e sexta, mas as nossas aulas é só segunda e terça, então aqui cumpri minha missão com vocês nessa semana. Me deem um feedback do que estão achando aí da aula do controle de funcionalidade, tá? Eventuais dúvidas, acho que podem encaminhar para o Felipe encaminha para mim para o WhatsApp também, tá bom? Vai valer ponto esse trabalho ou é para fazer só um comentário? Faça um comentário. Você que quer aprender e quer tirar um bom 10 aí, faça um comentário, eu vou levar isso em consideração. Disponibiliza as aulas, por favor. Sim, Raquel, vou disponibilizar. Eu vou tirar esse feriado, aproveitar que esse feriado eu não vou estar comprometido com alguns outros dos meus 4 empregos que eu tenho, e aí eu vou me dedicar somente para vocês, meus queridos alunos, tá bom? Pode sim. Acho que o senhor poderia ir mais devagar, professor. Tá bom, diz eu vou mais devagar, tá? Então, é isso aí. Escreve a senha do Classroom ou onde as aulas estarão salvas. Michel, eu sou meio iletrado nessas coisas aí, que ainda estou me habituando ao Classroom. Eu vou pedir ajuda do Felipe, aí eu passo para ele passa para ti, tá? Isso, aí eu coloco lá no Classroom a pergunta bem direitinho. Perfeito, João. Perfeito. Alguém aí quer dar sua contribuição aí?
Todo mundo escondido nas suas câmeras, ninguém quer aparecer para minha aula. Tô com saudade de vocês, viu? Muito chato aqui ficar, né, dando aula aqui para vocês e todo mundo parece estar escondido aí, só nas suas fotos aí, nas suas câmeras, só eu que apareço aqui. Pessoal, então é isso aí. Eu vou encerrar aqui a nossa aula, tá? E aí, Alísia. E até semana que vem, tá bom? Um grande abraço. Curtam o feriadão aí, aproveitem para estudar e fazer uma revisão da matéria que vai ser importante, que a gente está começando a entrar nos assuntos mais específicos, vai começar a ficar mais difícil o nosso assunto, tá bom? Então é bom que vocês sedimentem a base que eu dei para vocês nessas 3, 4 aulas, tá bom? Deus abençoe a todos e tenhamos um ótimo restante de dia, tá? Valeu, vou encerrar.